FATEC, formação nas áreas de Libras, psicanálise clínica, bacharel em teologia, pós-graduação e muito mais. Conheça o nosso ensino à distância. 17 3421 5653 e venha ser FATEC você também. A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui em mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos transmitindo diretamente dos estúdios da TV FATEC, da Faculdade de Teologia e Ciências, na cidade de Votuporanga, São Paulo. Hoje nós estaremos tratando da lição 7. A lição 7 será ministrada no dia 17 de agosto de 2014. A lição 7, o tema dela é: a fé se manifesta em obras. O texto áureo diz o seguinte, eu quero ler o texto áureo juntamente com os irmãos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. O texto áureo está em Mateus 5, versículo 16. A verdade prática, também quero ler com os irmãos aí em tela, está no slide, diz assim: uma vez salvo em Cristo, o amor materializado por meio das obras torna-se a nossa identidade cristã. Ora, a identidade de todo cristão é as obras. A diferença que nós temos com as pessoas do mundo são as obras manifestas através da nossa vida. E o interessante que o que é apresentado nessa revista da Escola Bíblica Dominical é que, se não tiver obras, é impossível ter fé, porque a fé é manifesta pelas obras. Eu creio que algumas pessoas terão dificuldade de participar dessa Escola Bíblica Dominical no domingo de manhã, pelo tema que é abordado. Que vamos ser claros e honestos, irmãos, tem muita gente que se diz cristão por aí, mas não é muito chegado em fazer obra, não. Ele crê muito na questão do mundo espiritual, mas esquece que nós estamos no mundo físico, material e real. E nós temos que cuidar também, não só do espiritual, mas também do corporal. E eu acho interessante o que foi apresentado na lição 6, quando a lição 6, falando da questão da acepção de pessoas, ela fala da questão da lei real. Será que não cabe bem nós usarmos a lição 6, um pouco dela, para a lição 7 e dizer para algumas pessoas: meu irmão, entra na lei real, né? Como diz alguém por aí, cai na real, né? Entra na lei real. A lei real é que nós possamos fazer as obras e termos também a fé, e a fé vem pelas obras. Então nós queremos ganhar esse mundo para Jesus, para que seja arrebatado juntamente com a igreja, mas nós devemos também fazer algo no sentido material e social. É um alerta para a nossa igreja, principalmente para nós que somos assembleanos. A leitura bíblica em classe se encontra em Tiago 2, versículo 14 a 26. Nós não faremos a leitura da leitura bíblica em classe, pelo fato dela ser muito extensa. Mas vamos entrar na introdução. A introdução, ela diz o seguinte: a lição de hoje trata da fé manifestada através das obras, Tiago 2, 14 a 26. Além de tal assunto ser imprescindível à vida cristã, pois sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11, 6. Esse tema não pode faltar, né? Vamos dizer assim, do cesto de informações que o cristão tem que ter na sua vida. Olha o peso e a responsabilidade do tema aqui abordado, quando nós falamos a respeito da fé ser manifesta em obras. Olha o que a palavra de Deus diz. Primeiro, se você não tiver obras, não tem como provar que você tem fé, porque a fé vem pelas obras. Uma coisa leva a outra. Ora, se eu não tenho obras, não manifesto a fé que tem em mim, a minha fé não é provada e, consequentemente, eu não agrado a Deus. Por quê? Porque eu não vou ter fé. Hebreus 11, 6 diz assim, que quem não tem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ser o religioso mais perfeito que existe na face da terra em termos de religiosidade, mas não agradará a Deus. O capítulo 1 diz assim: diante do necessitado, a nossa fé sem obras é morta. Tiago 2, 14 a 17. O capítulo 1, ele subdivide-se em item 1, fé e obras, item 2,
o cristão e a caridade. Item 3, a morte da fé. O item 1, fé e obras, do capítulo 1, diz o seguinte: ao ler desavisadamente a epístola de Tiago, o leitor pode afirmar que ela contradiz os ensinamentos do apóstolo Paulo quanto à doutrina da salvação pela fé, Romanos 4, 1 a 6. Todavia, ao estudarmos cuidadosamente esse texto, em hipótese alguma eles se contradizem. Ou seja, Tiago está falando de uma coisa e Paulo está falando de outra totalmente diferente. Paulo está dizendo do litúrgico, do orgulho religioso do judeu, e Tiago está falando de ajuda ao próximo. Então um assunto não tem nada a ver com o outro. Eles se completam e não se contradizem. E muitos dos defensores, né, do cuidar só da alma, só do espiritual, até dentro da nossa igreja, muitos dos defensores, para se justificar, né, do seu ledo engano de não ajudar o próximo, usa a passagem de Paulo, né, como que base para não fazer o que Jesus mandou. Jesus mandou ajudar o próximo, meu irmão, e nós temos que ajudar. Não tem base bíblica para não ajudar o próximo. Pelo contrário, você chega numa situação tão difícil, pelo que diz o texto aqui da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que nem agradar a Deus você vai. O item 2 do capítulo 1, ele fala assim, ele diz assim: o cristão e a caridade. A fé não acompanhada de ação é morta, declara Tiago. Fazer, realizar, agir são atitudes que integram a religião pura e imaculada, ajudar os necessitados nas suas necessidades. Olha o verbo aqui: fazer, realizar e agir. Além de você pregar o evangelho, meu querido, a transformação do homem através do sangue derramado na cruz do Calvário de Jesus, você tem que ter ação, você tem que se movimentar. Os 3 verbos aqui são no sentido de agir, fazer algo. A Bíblia diz que a verdadeira religião é ajudar os necessitados. Será que nós, nesse domingo de manhã, podemos refletir: será que nós estamos praticando a verdadeira religião? Quanto de caridade você tem feito, né? Quantas vezes nós criticamos até outros segmentos religiosos, nós criticamos até outras seitas por aí, né? E diversas seitas heréticas por aí, nós criticamos, nesse sentido, que se baseiam só na questão da caridade. Mas o verdadeiro evangelho é aquele que se preocupa com a alma, mas também se preocupa com o corpo, com a caridade. Lembra que as pessoas ainda estão vivas e necessitam da ajuda do próximo. O item 3 do capítulo 1 diz assim: a morte da fé. A concepção de fé apresentada na epístola de Tiago é a confiança em Deus. Tu crês que há um só Deus? Logo, as obras de que Tiago fala consistem na expressão da vontade de Deus, ou seja, amar ao próximo, visitar os enfermos, defender os direitos dos pobres, praticar a justiça, etc. Então, no item 3 tem uma pergunta: você crê que Deus, Ele é um só? Ele é autor e consumador de toda boa obra, e Ele que é um Deus abençoador, você crê? Aí você responde: eu creio. Por que não faz o que Deus pede? Deus está pedindo para você ajudar o próximo, alcançar os necessitados. Eu creio, mas não faço o que Ele pede. Então, vamos refletir nesse domingo de manhã. Deus está nos alertando, através desse trimestre da Escola Bíblica da Revista Dominical, da Escola Bíblica Dominical, e através da revista da Escola Bíblica Dominical, da CPAD. Deus está alertando você e a mim. Se você crê num só Deus, faça o que Ele pede. E Deus pede para que nós possamos realizar a caridade, que nós possamos ajudar ao próximo. O capítulo 2, lembrando aos irmãos que nós não temos pretensão, e gosto sempre de lembrar isso, de dar uma escola bíblica dominical aqui. Nós apenas estamos fazendo uma reflexão, trocando uma ideia com os irmãos aqui, um bate-papo, né? E para que nesse bate-papo e nessa conversa entre nós possamos
ter um pouco mais de subsídios para a escola bíblica dominical nos domingos de manhã, tanto para professor como para aluno. E lembrando a vocês que nós podemos ter um feedback, pode ser uma conversa essa aula, que nós temos os nossos canais aí, você pode deixar a sua mensagem no YouTube, você pode mandar um e-mail no final da transparência, sempre nós deixamos os nossos contatos, e assim a gente vai trocando ideia. Se você manda a sua mensagem, eu respondo aqui no vídeo, e Deus vai nos abençoando. O capítulo 2 diz assim: exemplos veterotestamentários de fé com obras. Tiago 2, 18 a 25. Do capítulo 2, ele subdivide-se em item 1, não basta crer, item 2, Abraão, item 3, Raabe. São exemplos, né? São exemplos da palavra de Deus, da Bíblia, de pessoas que creram e fizeram o impossível, mas primeiro agiram e foram abençoados, porque tiveram fé, acreditaram no que não existia, mas passou a existir pela fé. Mas para que a fé acontecesse, para que se materializasse a fé, foi necessário que essas pessoas agissem, que essas pessoas tivessem uma ação, que essas pessoas se movimentassem, fizessem algo para Jesus. Então nós temos o exemplo aqui do item 1, não basta crer. Tiago afirma que a crença teórica em Deus não significa muita coisa. Tiago está dizendo, irmão, que aquele culto que você vai, aquele litúrgico que você responde na igreja, né? 3 hinos, palavra, oração e tal, não significa muita coisa. Há muito mais significado na sua ação e no nascer da fé na sua vida do que você seguir um ritual litúrgico. O ritual litúrgico não muda muita coisa na sua vida, mas você agir e o nascer da fé muda muita coisa na sua vida. Olha o que diz aqui. Tiago afirma que a crença teórica em Deus não significa muita coisa. Olha o que ele diz aqui: os demônios igualmente creem, estremecem do Altíssimo, mas não obedecem. Em outras palavras, eles creem, sabem que Jesus é o Filho de Deus. Entretanto, a confissão dos demônios não implica um compromisso de obediência a Deus. Ou seja, confessam, dizem que Jesus é o Filho de Deus, eles creem, sabem que Deus é todo poderoso, mas desobedecem. É por isso que no item 3 do capítulo 1, a pergunta vem: tu crês que há um só Deus? O diabo sabe disso, o inimigo das nossas almas sabe disso, mas desobedece. Então não só basta crer, acreditar, não, eu creio, eu me entreguei para Jesus, eu estou em todos os cultos na igreja, eu canto os 3 hinos, eu oro os 15 minutos lá, eu estou na escola bíblica dominical, eu creio, mas não faço nada do que Jesus pede. Não adianta. E o que a revista da escola bíblica dominical está pedindo para você? Ajude os necessitados, ajude o próximo, pratique a caridade. É isso que essa lição 7 está pedindo. Agora a pergunta que Jesus faz para você: você está fazendo isso? Não estou, pastor. Está desobedecendo. Você só crê. E a lição está dizendo: não basta só crer, tem que agir. Vamos agir. O item 2 do capítulo 2 fala sobre Abraão. O patriarca Abraão, conhecido como pai da fé, obedeceu a Deus. Ele obedeceu a Deus. Quando o Senhor lhe pediu o seu amado filho Isaque, o patriarca de Israel já havia demonstrado confiança em Deus quando decidiu, por um ato de fé e obediência, partir para uma terra desconhecida. Hebreus 11, 8 e 9. Hoje quem está nos auxiliando aqui é um novo controlador de vídeo, né? Nós estamos com um novo controlador de vídeo. Eu queria perguntar para o nosso controlador de vídeo: está aparecendo a transparência e eu falando ao mesmo tempo ou não? Ou só transparência? Os dois, né? Olha que benção. Hoje o presbítero Abner está festejando, né? E nós estamos aqui com um novo controlador de vídeo hoje. Então no item 2 fala sobre a vida do patriarca, que ele, no ato de fé e obediência, né, ele entregou o seu filho Isaque e ficou conhecido como pai da fé. Mas para isso acontecer, ele teve que agir, teve que praticar uma ação. O quê? Entregar seu filho. Está dizendo aqui que o patriarca de Israel já havia demonstrado confiança em Deus quando decidiu,
por um ato de fé e de obediência, partiu para uma terra desconhecida. Hebreus 11, 8 e 9. O que esperava? O que esperava Abraão? Bênçãos mil, pai de milhares. Mas ele teve que sair de um local que ele convivia, já conhecia, e partir para o desconhecido. E partir para o desconhecido. Teve a ação, teve a mudança para algo acontecer. Então fé e obra se completam. Se não há obra, não há fé. Não adianta você falar assim: eu tenho fé, mas não tenho fruto da obra. Então não tem fé, a fé não é provada. Então a fé tem que ser provada. No item 3 nós temos o exemplo de Raabe. Vocês já conhecem a história de Raabe. A maioria de vocês aqui já conhece a história de Raabe. Diz aqui o texto: outro exemplo apresentado por Tiago é o de Raabe, uma mulher gentia e prostituta que vivia em Jericó. Durante a conquista da terra de Canaã pelos judeus, quando Josué enviou os espias para olhar a terra, Raabe escondeu-se e mais tarde os ajudou a escapar dos guardas de Jericó. Raabe teve fé no Deus de Israel. Ela era uma prostituta, estava numa cidade, os judeus eram invasores, ela era invadida, mas ela acreditou que o Deus daquele povo conquistaria aquela cidade e poderia lhe dar liberdade. Logo que ela inteirou-se disso, ela falou: eu tenho que agir. Ou seja, a fé manifestada em obra. Eu vou esconder esses espias, eu vou ajudá-los. E por isso ela foi salva. Então fé e obra dá vitória. Fé e obra dá vitória. O capítulo 3 fala a metáfora do corpo sem o espírito para exemplificar a fé sem obras. Tiago 2 e 26. O capítulo 3 subdivide-se em item 1, uma analogia do corpo sem espírito. Item 2, da mesma maneira, fé sem obras é morta. Olha que exemplo maravilhoso esse item 1 do capítulo 3. O corpo sem espírito. Olha o que diz o texto, preste atenção. Para os que conhecem a palavra de Deus, é inconcebível a ideia de um corpo vivo sem espírito e alma. Nós somos tricotômicos. Nós acreditamos que nós somos corpo, alma e espírito. Pelo menos nós da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, acreditamos nisso. Está em Atos 29 e 10 e 1 Tessalonicenses 5 e 23. Então somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. Você crê nisso, irmão? Creio, pastor. Então tá bom, segura aí. Você crê, né? O teólogo britânico John Stott escreveu: o nosso próximo é uma pessoa, um ser humano criado por Deus. Então ele é corpo, alma e espírito. Você crê nisso? E Deus não o criou como uma alma sem corpo, para que pudesse amar somente sua alma. Então, irmão, se você crê que ele é tricotômico, corpo, alma e espírito, por que você só ama a alma dele? Você não ama ele nas suas necessidades. Você não ama quando ele bate a sua porta e precisa de um alimento. Você não ama quando ele precisa de um calçado, quando ele precisa de um teto. Você só ama a alma dele. O maior exemplo dos amadores de alma é quando alguém procura: olha, irmão, eu estou passando necessidade, estou com fome, estou sem alimento em casa. Irmão, fique tranquilo, eu vou orar por você. Mas ele não está precisando da sua oração. Ele está precisando de arroz, feijão, farinha e jabá. Chega o outro: irmão, eu tenho um problema cardíaco. Eu tomo um medicamento e esse medicamento eu tenho que tomar todo dia. Já estou há 3 dias sem medicamento, não tenho dinheiro para comprar. Irmão, fique tranquilo, eu vou orar, fazer uma campanha para Jesus te curar. Irmão, o irmão não está precisando de cura, ele está precisando da caixinha do remédio para tomar por causa do problema cardiológico dele. Ele não veio te pedir cura, ele veio pedir o remédio. Dê o remédio, irmão. Ajude se você puder ajudar. Obedeça o que Jesus pediu. Você não crê no só Deus? Creio, pastor. Por que não obedece? A revista está sendo bem enfática.
Os demônios também acreditam, mas não obedecem. Não basta só crer, tem que agir, tem que movimentar. Item 2 do capítulo 3. Da mesma maneira, fé sem obras é morta. Diz assim: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Versículo 26. Ou seja, nós somos tricotômicos, nós não acreditamos que um corpo anda por aí sem alma e espírito. Nós não acreditamos nisso. E nem pode, e não existe isso. Agora, ele está dizendo no item 2 aqui, dando um exemplo, que se você não praticar o verdadeiro cristianismo, você está dizendo também que um corpo pode andar aí sem alma e sem espírito, porque a fé sem obra vale nada. Versículo 26, ela é morta. Então, quando você pratica fé, mas não tem obra e está dizendo que está com fé, você está dizendo que acredita que um corpo anda por aí sem alma e sem espírito. Nós sabemos que isso é impossível acontecer. Então, também sabemos que é impossível uma pessoa ter fé quando ela não tem obras. Está na revista, irmão, é claro. Essa revista está clara, sintetizada, para você nesse domingo participar. Tiago nos ensina que não faz sentido expressarmos uma fé verbalmente se ela não tem ação concreta. Fé da boca, irmão? Fé da boca? Fé da boca resolve. Então, se você esteve conosco nessa pré-aula desde o início, você aprendeu que a fé e as obras são relacionadas. Se você esteve conosco e prestando atenção nessa pré-aula da Escola Bíblica Dominical, você está pronto para no domingo de manhã apontar os exemplos de fé com obras do Antigo Testamento. Você tem exemplo do Antigo Testamento e Novo Testamento disso. Se você esteve atento, e muito atento a essa pré-aula, você aprendeu a compreender a metáfora do corpo sem o espírito proposta por Tiago. Qual é a metáfora, pastor? Um corpo não anda por aí sem alma e espírito. Por isso, sua fé não pode existir se você não tiver obras na sua vida. Meu Deus do céu! Então tem muita gente na igreja dizendo que tem fé, mas não tem. Exatamente, meu querido. É por isso que a vida deles é uma mesmice. Não muda e não tem algo de diferente. Porque dizem que tem fé, mas não o tem. Que o Espírito Santo possa falar melhor nos vossos corações no domingo de manhã, no dia 17 de agosto de 2014. Que essa pré-aula tenha sido de muita ajuda e possa colaborar, enriquecer um pouco mais as escolas bíblicas dominicais de todo o Brasil e mundo. Eu queria ler com vocês a conclusão e já estaremos encerrando. A conclusão diz o seguinte: sabemos que o ser humano está vivo, porque ele tem a atividade cerebral intacta, os pulmões funcionam rotineiramente, o coração bombeia o sangue, irrigando todo o corpo. Isto é, o corpo humano está se movimentando naturalmente. Da mesma forma é a fé. Ele deu exemplo aqui na conclusão, o autor da revista da Escola Bíblica Dominical, do corpo. Você se alimenta, roda sangue, pulmão bombeia, funciona, coração bombeia sangue, ar para os pulmões, e assim nós podemos dizer que estamos vivos. Fé sem obra, não há circulação de sangue, não há oxigênio no pulmão. É por isso que tem muitos crentes morrendo por aí. Que no domingo de manhã nós possamos estar sentados ao lado de alunos da Escola Bíblica Dominical que estão vivos, vivos na fé e muito mais nas obras. Que Deus os abençoe, uma boa escola dominical no domingo de manhã e até uma próxima pré-aula. Deus abençoe a todos.